No vídeo anterior que eu mostrei o Infinity, eu falei que esse aerógrafo aqui, o Evolution, ele seria uma opção interessante em relação ao Infinity, mais barato. Mas antes de falar dele, se está aqui na caixa especificamente, é preciso a gente entender que a Harder, na verdade, tem vários aerógrafos com o nome Evolution. Então nós temos o Evolution, simplesmente, ele é fácil de ser identificado. Cada um que eu falar, eu vou mostrar as fotos dele aí no vídeo para ficar mais fácil. Mas ele é facilmente identificável porque ele tem uns anéis pretos e dourados no cabo. E ele pode ser tanto com copo em cima como com copo embaixo. Depois nós temos o Evolution Silverline, que é esse que está aqui, que ele é todo prateado. Em seguida nós temos o Evolution CR. O que é o Evolution CR? O Evolution CR é o primeiro Evolution com o acabamento cromado e não niquelado. Os outros dois que eu falei são niquelados. E eles modificaram a parte da frente dele para ele usar o mesmo sistema de bico que tem no Infinity. Na verdade, o bico é o mesmo. A peça que prende o bico no corpo do aerógrafo é que passou a ser igual a do Infinity. E por fim nós temos o Evolution AL, que eu saiba, o único aerógrafo existente com corpo totalmente em alumínio. Esse AL nós vamos ver aqui no próximo vídeo, porque é uma coisa bastante diferente. Então nós temos aqui o Evolution Silverline, e ele, vale dizer que ele tem dois modelos. Ele tem tanto com copo em cima, como ele tem o Silverline M com copo lateral, que eu nunca vi esse aerógrafo, mas sei que ele existe. Se você examinar esse aerógrafo aqui, você vai verificar o seguinte: essa parte dele aqui é exatamente igual a do Infinity. Esse corpo aqui, só muda o nome que está escrito aqui. Isso aqui tudo é igual. O bico é igual, é o mesmo bico que é usado, aliás, todos os aerógrafos da linha da Harder, Infinity e Evolution, eles usam esses mesmos tipos de bico. Aqui na frente dele, ele é diferente do Infinity. Essa peça aqui, ela é mais parecida com as peças dos aerógrafos convencionais que a gente conhece, e ele tem esse protetor aqui, que também é diferente. Ele não tem aquelas pontinhas, mas ele pode ser retirado para ser usado sem o protetor, que é como eu gosto de usar. Ele é menos, vamos dizer, aerodinâmico aqui do que o bico aqui do Infinity, mas se você pegar o bico do Infinity, você vai roscar, como esse corpo aqui é exatamente igual, você vai roscar ele aqui e ele vai caber certinho. Então se você quiser trocar essa ponta aqui e botar uma ponta do Infinity, você vai conseguir. Vou colocar isso aqui de volta. Opa, faltou o bico. Vamos aproveitar então que eu estou aqui com esse bico na mão e vamos falar de uma coisa que eu não falei no caso do Infinity e que é outra solução de engenharia da Harder muito interessante. A gente já viu nos vídeos sobre bico, agulha e capa que uma das coisas importantes para que o aerógrafo funcione bem é que o bico ele esteja perfeitamente centralizado com o furo da capa, para que a distribuição de saída de ar aqui seja uniforme em torno do bico e cause aquela área de subpressão aqui na frente da agulha. Nos aerógrafos normais, o que acontece? O bico ele é atarrachado aqui no corpo do aerógrafo. E se você tiver um problema nessa rosca, alguma deficiência, alguma dessas estrias aqui meio amassadas, o bico pode ficar ligeiramente torto e aí ele não vai mais alinhar perfeitamente com a capa. Com esses aerógrafos da Harder isso nunca vai acontecer. Por quê? O que faz a centralização do bico com a capa é o próprio corpo do bico. Isso aqui na capa tem umas protuberâncias aqui, que quando você
coloca o bico aqui dentro, ele alinha o bico perfeitamente com a capa. Ou seja, isso aqui nunca vai ter problema. Depois é que você então vai roscar essa peça aqui no aerógrafo. Então, esse bico aqui é autocentralizável, ou autocentrante, ou seja, ele nunca vai sair da posição. Você nunca vai ter o problema de olhar o seu aerógrafo de frente e achar que o bico está fora de centro em relação à capa. Só a Harder tem isso. Todos os outros aerógrafos, o bico é roscado no corpo do aerógrafo. E se você tiver um problema nessa rosca, pode causar um desalinhamento aqui e ter problema no funcionamento do aerógrafo. A válvula de entrada de ar, nem vou falar nela porque ela é exatamente igual do Infinity. Você pode tirar uma e botar de um para o outro, é exatamente igual. O gatilho, vamos dar uma olhada aqui no gatilho. Ele é exatamente igual ao do Infinity. A única diferença é que o do Infinity tem uns furos, tem aquele dourado aqui e uns furinhos aqui, que é tudo cosmético, não faz nenhuma diferença. O gatilho é exatamente igual. Devia ter soltado aqui o cabo primeiro, né? Mas vamos lá. Soltar o cabo, vou tirar a agulha. Então, essa peça aqui é exatamente também o mesmo sistema lá do Infinity. Ela entra aqui nessa peça e isso aqui tudo, quando o aerógrafo está montado, fica perfeitamente alinhado. Você não tem problema de quando enfiar a agulha, ela bater em alguma posição aqui dentro do aerógrafo. Mas essa peça aqui não é igual ao do Infinity. E vamos ver as diferenças. Vou montar de novo aqui o gatilho. Vou montar aqui essa peça. Aqui você não precisa mais daquela chavinha, né? Você pode fazer isso aqui com a mão, não precisa nenhuma ferramenta aqui. Aquela chavinha é só por causa daquela bossa do Infinity, tem aquela pecinha dourada aqui e tal, mas você não precisa de ferramenta para abrir isso aqui. Mas a diferença principal aqui é que aqui você não tem regulagem da tensão do gatilho. Ou seja, você vai ter que viver com a tensão da mola que o fabricante fornece. Se isso é um problema para você, esse aerógrafo então não é uma boa, porque você não consegue ajustar a tensão do gatilho. É até estranho, porque é um dos poucos aerógrafos que eu conheço que você não pode ajustar essa tensão, mesmo desmontando o cabo. Então essa é uma diferença importante em relação ao Infinity. Vamos botar a agulha de volta aqui. Ela entra certinho, porque está tudo alinhado lá. Apertamos ela aqui. E aqui nós temos um limitador de curso, que funciona exatamente como em qualquer outro aerógrafo, que tem esse limitador. Você vai rodando ele aqui e quanto mais você aperta, menos curso você tem no gatilho. Não tem aquele sistema do Infinity de travar e voltar. Não tem nenhuma numeração aqui, você tem até uns pontinhos aqui de marcação, mas sem nenhuma numeração, sem nenhuma correspondência aqui. Então isso aqui é feito totalmente no sentimento. Você vai abrir aqui e vai ter que ir testando, e quando chegar na posição que você quiser, se você precisar abrir muito esse gatilho aqui, você vai ter que contar quantas voltas você está dando para poder abrir, depois voltar para a mesma posição. Ou seja, não tem nenhuma referência aqui que te permita voltar para a posição anterior. Outra diferença importante. O copo é exatamente o mesmo, porque esse corpo aqui é exatamente igual. Você pode usar os copos, eles são iguaizinhos, você pode botar o copo do Infinity, na verdade essas peças são as mesmas. Então, o que a gente está vendo aqui? Esse aerógrafo aqui, ele tem mecanicamente gatilho, válvula de ar, agulha e bico, tudo igualzinho ao Infinity. Daqui para trás nós temos, ou não temos,
o limitador da agulha aqui, quer dizer, temos o limitador, mas não temos aquele limitador que permite marcação de posição e travar e destravar, e não temos a regulagem de tensão do gatilho. Isso, se for um problema para você, é um problema ter esse aerógrafo. Só que ele custa, se não me engano, $100 menos do que o Infinity. E é mecanicamente o mesmo aerógrafo. Gatilho igual, tudo igual. Ele é um pouco mais pesado, porque o Infinity, esse cabo aqui atrás é de alumínio, e esse aqui não é de alumínio, ele é de latão, como os outros aerógrafos. E esse aerógrafo, ele é como o Infinity, niquelado. Eu estou segurando ele sem luva porque aquele meu Infinity é novinho, eu não quero mexer nele, ele está lá, é uma joiazinha que está guardada na caixa, eu não quero sujar ele. Esse aqui, eu tenho usado bastante ele, mas o que eu faço? Eu não gosto de usar luva, me irrita usar luva, então o que eu faço? Assim que eu acabo de usar ele, em qualquer circunstância, eu limpo ele completamente, pego um pano e tiro toda a oleosidade que eu possa ter deixado nele. E com isso ele, por enquanto, ainda está praticamente sem nenhuma mancha, mas eu acho que com o tempo ele vai acabar manchando, mas é o meu aerógrafo, vou usar, não pretendo me desfazer dele, então se ele ficar com alguma marquinha aí, é marca do tempo, é marca de uso, vai ficar assim mesmo. Então, esse aerógrafo aqui, esse review vai ser rápido, porque a gente está falando basicamente do mesmo aerógrafo. Tudo aquilo que eu falei para o Infinity em relação à facilidade de manutenção, de troca de peça, de facilidade de tirar a agulha pela frente, tudo isso é igualzinho. Se você não tiver satisfeito com essa ponta aqui, não gostou dela, você pode comprar a ponta, essa parte dianteira do Infinity e roscar aqui, que vai funcionar igualzinho. Tanto que o Evolution CR Plus, que é o Evolution que tem o cromado igual ao Infinity CR, que também é cromado, ele já vem com essa ponta aqui, que é a ponta usada no Infinity. Essa aqui eu acho até mais fácil de roscar e desenroscar, porque aquela coroazinha do Infinity aqui, ela até me machuca o dedo às vezes para tirar, e ela não é tão boa de apertar. Mas essa frente dele aqui, realmente no Infinity ela é mais aerodinâmica, que ela vai dar menos resistência ao ar que bate no objeto e volta. A gente já viu isso num vídeo anterior. Pode ser que ela seja melhor para o uso, principalmente de pintura muito aproximada. E essa capa aqui com esses furos aqui, isso aqui é muito ruim. Além disso, ele acumula tinta aqui dentro. Isso aqui eu jamais vou usar. Tá? Ele vai sempre ser usado sem isso aqui, porque essa capa aqui ela acumula tinta rapidamente, não serve para nada. Esse aerógrafo pode ser comprado tanto na versão simples, que eles chamam de solo, que você tem um copo, uma agulha e um bico, e na versão dupla, que tem 2 copos, 2 agulhas e 2 bicos. Eu não cheguei a falar isso no outro vídeo do Infinity, mas as agulhas que você tem disponível são o conjunto de agulha e bico, né? São 0,15, 0,2, 0,4 e 0,6. Esse aerógrafo aqui, normalmente, ao contrário do Infinity, que o padrão dele é vir com bico 0,15 e 0,4, esse aqui, o padrão dele é vir com bico 0,2 e 0,4. A ideia é que o Infinity seria um aerógrafo mais sofisticado, para mais detalhe, e esse aqui seria um aerógrafo de uso um pouco mais geral, por isso o padrão dele é 0,2 e 0,4, enquanto que o Infinity, o padrão é 0,15 e 0,4 se você comprar na configuração dupla. Mas você pode colocar a agulha 0,15 aqui sem nenhum problema, agulha e bico, e pode colocar 0,6, vai funcionar tudo perfeitamente. Então, é um aerógrafo que não tem, vamos dizer, aquelas facilidades que o Infinity tem, principalmente aqui em relação ao gatilho, porque o limitador não é tão sofisticado e você não tem um controle de tensão, mas mecanicamente é o mesmo aerógrafo. Então, por $100 a menos,
eu acho que esse aqui é uma ótima escolha. Um bom aerógrafo com todas as vantagens do Infinity, custando mais barato. É uma questão aí a se considerar. E no próximo vídeo nós vamos ver esse aerógrafo aqui na versão em alumínio. E aí esse tem uma diferença bastante importante, a gente vai entender isso no próximo vídeo.